pastor do Centro Cristão de Adoração, né, igreja abençoada aqui da nossa cidade, que tem desempenhado um trabalho extraordinário, né, estiveram de mudança, ficava só acompanhando o processo da mudança, tudo enxame lá de abelha, né, foi um processo, né, mas graças a Deus estão num templo novo, né, ali próximo do Detran, não é isso? E aqui na via local, e louvado seja o Senhor. Queridos, ainda existe igrejas sérias, ainda existem igrejas que pregam a palavra do Senhor. O CCA é uma dessas igrejas. Eu tenho uma alegria, né, de poder acompanhar o ministério do pastor Jaziel, da pastora Jerusa, né, que lideram esse trabalho, né, de poder aprender com eles, e hoje temos a honra de ouvir a palavra do Senhor através da vida do servo de Deus. Obrigado, pastor Jaziel. Nós vamos orar pela vida dele agora. Estenda as suas mãos de onde você está. Pai Santo, obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do teu servo. Obrigado, ó Deus, pelo seu ministério. Obrigado, Pai, porque, ó Deus, nós temos a oportunidade de ouvi-lo nessa manhã. Deus, seja com o teu servo, Pai. Deus, que ele seja instrumento do Senhor, Deus. Que a tua igreja esteja atenta para ouvir não apenas a sua voz, mas, acima de tudo, a voz do Espírito Santo falando aos corações. Tens liberdade aqui, Deus. Tens liberdade para mexer, para tratar, ó Deus, para confortar, para levantar, ó Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos, bom dia. Quem está feliz com Jesus diz amém. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez. Eu tenho uma longa história com a Igreja do Nazareno, né? E eu quero agradecer a pessoa do pastor Davi, que é um amigo precioso, a Maíra também, são nossos amigos. Caminhamos já há um bom tempo nessa amizade, né? E minha história na Nazareno começou desde a fundação da Nazareno aqui em Caruaru. Eu fui o primeiro ministro de louvor, fui o líder da JNI no início da Nazareno, lá no Maurício Nassau ainda. O Vitor tinha chegado na igreja com a mãe dele, ele era bem pequenininho assim, bem pivetinho, e ele já era do altar, né? Eu fiquei ali muito feliz hoje, vendo ele como ministro de adoração, compartilhei até com o Ariel, né, dessa alegria, porque eu via ele, enquanto eu ministrava o louvor, ele estava com um violãozinho de plástico atrás também, né? E como Deus é bom e fiel, que Ele tem feito essa igreja progredir, avançar nos princípios da palavra, né, sendo realmente uma igreja fundamentada na palavra, né? E como o pastor Davi falou, nós temos visto tantas coisas hoje, irmãos, no meio evangélico, né? Podemos assim dizer, no meio das igrejas, né? Tanta mistura, tanta coisa, né, que não tem a ver com o reino de Deus, mas nós temos visto também igrejas sérias que têm pregado o evangelho da cruz, o arrependimento, e nós precisamos preservar isso, né, porque Jesus, ele virá buscar uma noiva santa, pura e imaculada, amém? Quantos querem estar aqui ou aguardando o dia do Senhor? Quantos querem? Amém? Mesmo que a gente já tenha morrido, a Bíblia dá a promessa que vamos ressuscitar. Então vamos nos encontrar com o Senhor, né? De uma forma ou de outra, estando vivos ou não, vamos nos encontrar com o Senhor. Se estivermos mortos, talvez melhor ainda, que a gente vai se encontrar primeiro, né? Os mortos ressuscitarão primeiro. Mas eu quero agradecer então o carinho, o convite. Nós estamos em uma conferência lá na nossa igreja, nos mudamos recentemente para um novo local. Deus tem sido muito bom conosco. Estamos numa conferência de adoração, uma conferência, a Fornalha Conference, né, onde nós estamos realmente com os nossos adolescentes e jovens ministrando e estão na liderança dessa conferência. E eu dei uma fugida lá para estar aqui com vocês, eu não poderia deixar de estar aqui e de honrar a vida de vocês, que eu amo tanto. Gente, eu quero compartilhar então com vocês, já oramos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem. Vocês estão falando durante esse mês de junho sobre separados para Deus, e eu queria compartilhar então uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração para trazer nessa manhã e juntos sermos edificados. Eu estou intitulando essa mensagem como Cuidado com o Evangelho Híbrido. Diga para o seu irmão, diga: cuidado com o Evangelho Híbrido. Eu quero até pedir assim, com muito carinho, permissão até de vez em quando repetir, irmãos, porque o aprendizado ele é pela repetição, né? Então, quanto mais a gente repete, mais a gente aprende, tá? Por isso que a gente aprende com os nossos pais, que a gente repete,
papai, mamãe, e vai aprendendo a criança, não é assim? Diga papai, canta parabéns. Veja se não é assim o desenvolvimento infantil. Então, o segredo do crescimento é a repetição. Então, cuidado com o evangelho híbrido, é algo que eu tenho pensado há um bom tempo, já tenho compartilhado com a igreja ideias, né, sobre isso, do nosso cuidado como cristãos, de realmente sermos separados para Deus e cumprir princípios da palavra de Deus que nos leva a ser mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa missão como igreja, ser mais parecidos com Cristo. O termo discípulo significa aprendiz, significa aluno, e nós como discípulos de Jesus precisamos aprender esses princípios que Cristo nos ensina através das Escrituras. O próprio Jesus, ele reproduziu o caráter do Pai. E quando a gente vê o Antigo Testamento que traz o panorama do caráter de Deus para a igreja, nós precisamos ver que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de princípios. Deus não muda. A imutabilidade de Deus nos mostra que Ele é um Deus que tem um caráter, e esse caráter, Ele nos leva a entender que precisamos viver uma constante mudança de mentalidade. O caráter de Deus nos mostra isso. Nós precisamos cada vez mais ser santos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Então, a palavra híbrido, ela tem se tornado cada vez mais comum no nosso contexto, nessa geração especialmente, até porque no Brasil nós tivemos a chegada dos carros híbridos, né, que são carros movidos a combustível, mas também carros elétricos. Então a palavra híbrido se tornou talvez ainda mais conhecida. Mas a palavra híbrido no português, ela já era muito usada e já tem um conceito para ela que também tem a ver com essa mistura, né? No caso de carros, a gente vê a mistura de combustão com eletricidade. Agora, em termos gerais, o que é híbrido? É o resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes, ou entre duas linhagens puras de uma mesma espécie. Um exemplo, por exemplo, de híbrido é o animal, né? No caso, o cruzamento de uma égua com um jumento, que resulta em um burro ou uma mula, tendo a esterilidade como sua principal característica. Então, quando eu estava estudando para ministrar essa palavra, eu tive a curiosidade de aprofundar mais sobre essa hibridade, se assim posso falar. Eu vi essa curiosidade desse cruzamento dos animais, e a principal característica do resultado, pastor Davi, é a esterilidade. E quando a gente associa ao evangelho de Cristo um crente híbrido, ou seja, meio crente, meio mundano, né? Eu sou um pouco santo, mas eu experimento algumas coisas que são prazerosas, até porque a carne é fraca. Essa é a desculpa de muitos. E quando há essa hibridade no nosso meio como cristãos, o resultado disso também é esterilidade, porque nós não somos movidos pela eternidade ao ponto de amar tanto a Cristo e amar o que Ele mais ama, que são pessoas. Cristo veio por causa das pessoas, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o princípio da vinda de Jesus, o amor de Deus pela humanidade. Então o que Deus mais ama é o ser humano, e Ele envia seu único filho por amor à humanidade. Então o que Cristo ama é pessoas. Quando a gente olha o ministério de Cristo na terra, nós vamos ver que Jesus, Ele ia aonde estavam os excluídos, aonde estavam os rejeitados. Jesus estava lá. Por isso Ele foi tão condenado pelos fariseus, pelos religiosos daquela época. Jesus foi até apelidado de filho de Belzebu, porque Ele estava com os pecadores, comia com os pecadores, Ele estava com as prostitutas, Ele estava com os leprosos, com os publicanos. Jesus estava onde ninguém queria estar, ou seja, ninguém no sentido dos religiosos, os detentores da lei.
Então, quando nós vivemos um evangelho híbrido, nós não amamos o que Jesus mais ama, que são pessoas. Nós nos importamos mais com as nossas coisas, nos importamos mais com os nossos sonhos, nos importamos mais com os nossos desejos. E nós somos seres de desejo. Nós temos muitos desejos, e muitos desses desejos são carnais. Por isso, Paulo, ele traz um alerta aos da Galácia. Ele fala lá no capítulo 6, no capítulo 5, sobre as obras da carne. E nós vamos ver como que as obras da carne, ela realmente leva o cristão a viver e desfrutar de uma vida, né, de prazeres, mas que é contra a vontade de Deus. Eu quero, antes mesmo de ler o texto base para a mensagem de hoje, eu quero que você me permita fazer uma alegoria. Imagine que na sua casa tem muitos copos que você usa no dia a dia. Mas dentre todos os copos que tem na sua casa tem um especial, digamos que seja um copo de cristal. E aí você pega aquele copo de cristal e você guarda com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, porque aquele copo é para pessoas especiais que vão à sua casa. Pessoas importantes que vão visitar a sua casa em determinado dia ou momento, e você tem um copo especial porque você gosta de honrar. E aí você guarda aquele copo com todo carinho, ele é separado, não coloca qualquer bebida nele, ele é separado, ele é exclusivo e ele é valorizado. Agora imagine você, esse copo de cristal sendo você esse copo de cristal. Deus não quer que você seja usado, meu querido, de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito, nem para qualquer fim. Ele te separou, Deus separou você para algo maior, para algo puro e para algo honroso. O mundo, ele oferece muitas coisas e muitos usos comuns para nós. Muitos usos impuros. E muitos usos descartáveis. Mas Deus, queridos, porém, te valoriza e Ele diz: esse é meu, é exclusivo, é separado para mim. Quantos podem dizer amém? Esse é você, somos nós, somos a raça eleita, a nação exclusiva de Deus, povo exclusivo de Deus. Deus nos separou com um propósito. Quem pode dizer amém? Então você foi escolhido por Deus, separado por Deus para um propósito eterno. Nós não podemos ser usados de qualquer forma. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os relacionamentos que nos envolvemos, porque tanto nós usamos como somos usados de maneiras erradas, e nós não somos qualquer pessoa, nós somos os filhos de Deus, embaixadores do reino de Cristo. Precisamos nos colocar nesse lugar para entender que o nosso lugar é lugar de reino. Nós somos da família real. Amém? Eu quero então pedir que você abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, os versos 13 ao 18. Eu quero compartilhar com vocês essa passagem aqui. Paulo, ele está exortando, corrigindo, ensinando a igreja de Corinto algumas coisas acerca de como ser realmente um filho de Deus separado. Eu vou ler a partir do verso 13, mas se depois você quiser, estude na sua casa esse capítulo, é muito profundo, para entender quem você é, a sua identidade em Cristo Jesus. Então o verso 13 em diante: numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo.
como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. O verso 18 para encerrar diz: e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda o verso 18. Mas o verso 18 é um resultado da responsabilidade humana. O verso 18 é o resultado, é o fim para as nossas ações quando observamos as Escrituras. Paulo traz uma citação de Levítico aqui e de Ezequiel. Nesse capítulo 6, os versos 17 e 18, ele cita o Antigo Testamento. Eu quero então pedir que você, mais uma vez, só observe o verso 17 e 18, eu vou me deter nos dois versículos, para a gente então seguir aqui com a mensagem. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Paulo, para embasar tudo que ele ensina aqui no capítulo 6, e em toda a carta que ele está trazendo as correções necessárias para aquela igreja, então ele vai falar do que o próprio Deus fala no Antigo Testamento, e fala de fato de aliança e da moral de Deus. Agora, Deus nos criou. Você crê que Deus te criou para a glória dEle, para o louvor dEle? Porque todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele e por meio dEle. Então, se você crê nisso, nós precisamos observar o que as Escrituras falam para que nós não caiamos no erro e no engano da hibridade. De uma igreja híbrida. De uma igreja que ela aceita, sabe, as condições que muitas pessoas estão impondo para ser da igreja. Eu só sou dessa igreja se eu tiver a minha área VIP. Eu só sou dessa igreja, né, se nessa igreja tiver as coisas que eu gosto. Se essa igreja for do jeito que eu imagino. Nós estamos vivendo num tempo de que as pessoas estão escolhendo igreja como alguém escolhe a comida num restaurante. Deixa eu dar uma olhadinha o que é que tem aqui de gostoso aqui. Né, que me dá prazer, que alimenta as minhas emoções. Nós somos facilmente enganados, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado com a seriedade do Evangelho. Então, Paulo, ele traz uma sequência aqui, irmãos, de hibridade, de um Evangelho híbrido. Ele traz uma sequência aqui de mistura. E ele diz assim, ó, cuidado. Agora preste atenção nessa sequência que nós vamos perceber aqui, que ele diz aqui, jugo desigual, ou seja, a mistura de crente e não crente. Você sabe, com certeza, o pastor de vocês é teólogo. Vocês sabem, ele tem compartilhado muitos segredos assim especiais com vocês também. Mas eu creio que você estuda também a palavra, não só o seu pastor, amém? Mas você estuda a Bíblia. Essa igreja eu conheço. Essa igreja é uma igreja que tem como base a santidade, o estudo das Escrituras, estudar profundamente a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então com certeza você sabe que esse termo jugo aqui, lá no Antigo Testamento, está falando daquele boi que era junto com o jumento e se colocava, muitas vezes um jugo não dava certo. O jugo era para caminhar 2 bois, porque o passo do boi é diferente do jumento, ou do cavalo, ou de outro animal. Então o jugo era aquela peça de madeira pesada, que colocava aqui na lombar do animal, para que ele pudesse arar a terra de uma forma mais forte, né? 2 animais eram mais fortes e poderia puxar o arado de uma forma ainda mais, talvez, mais rápida, cansar menos um animal. Então, quando se colocava um boi com outro animal, outro tipo de animal, com um jumento, por exemplo, não dava certo.
não caminhava na mesma frequência, não tinha a mesma sintonia. Então Paulo ele está dizendo assim, olha, cuidado com o jugo desigual, que é aqui a mistura de crente e não crente. Não é só para a questão do casamento, é para muitas coisas. Amizades erradas é jugo desigual. Quando a minha amizade é mais com pessoas do mundo, e não é errado ter amizades com pessoas do mundo, mas quando eu me contamino com as coisas deles, quando eu dou vazão às piadinhas, quando eu entro nas brincadeirinhas maliciosas, eu estou andando em jugo desigual. Porque a missão da igreja é contagiar com a luz de Cristo os de fora. A missão dos discípulos é ser sal e ser luz. Amém ou não amém? Então essa é a missão da igreja. Agora o jugo desigual, Paulo está dizendo assim, igreja de Corinto, cuidado com isso. E não é só isso, mas a lista vai adiante. Ele fala de justiça e a maldade, não caminha junto, né? Justiça e maldade não caminha junto. Luz e trevas não combina. Paulo continua e ele diz, Cristo e Belial, não combina. Mais uma vez ele diz, crente e descrente. Nós lemos aqui no texto sagrado. E ele ainda conclui dizendo, o templo de Deus e os ídolos. Ou seja, esse texto aqui, alguns até isolam, né, aqui para falar sobre idolatria, mas não é só sobre idolatria. Paulo também faz menção à idolatria. Não faz sentido o templo de Deus e a idolatria. No caso do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus condenando as ações e atitudes do povo de Israel, porque eles se contaminavam e se prostituíam com outros deuses, esquecendo o Deus Todo-Poderoso. Mas nós levantamos também nossos ídolos, e não combina. Nós estamos muitas vezes idolatrando pessoas, idolatrando artistas. A igreja, irmãos, levantou um forte ídolo chamado gospel. Me perdoem, mas existe uma grande idolatria no chamado gospel. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Saiu agora como é que dá a mesma palavra? Me fugiu a memória. Um novo escândalo gospel, vou assim dizer, né? Talvez vocês devem ter visto na internet alguma coisa sobre aquela influencer, Deolane, o nome? Eu acho que é. Que ela foi na igreja Vitória em Cristo, tinha se convertido numa das igrejas, e aí fizeram fotos dela, e ela veio a público, e ela ficou indignada, e disse que nunca mais volta na igreja, porque não respeitam a privacidade, e aquela coisa toda, né? E a gente começa a ver a mesma coisa com os artistas gospel, e é uma idolatria das pessoas com essas outras pessoas, parece que não tem diferença do mundo, né? Não tem diferença. Então nós precisamos atentar para as escrituras, porque não é só nessas questões do que tem acontecido nas mídias, mas como está o nosso coração com relação às nossas idolatrias. Pessoas que deixam de ir para a igreja, por exemplo, por causa de um jogo de futebol. É errado o jogo de futebol? Não. Mas quando passa a ser a minha prioridade, eu não perco esse jogo por nada. Gente, eu torço para o melhor time do mundo, que é o Flamengo. Mas eu não deixo de congregar, eu não deixo de cultuar ao meu Deus por causa do jogo do Flamengo. Eu curto, eu me divirto com meus filhos, me divirto com os irmãos que são usantes, mas não é minha prioridade, é secundário. Entendem isso? Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus deve ser e continuar a nossa prioridade, o centro da nossa vida é Ele. Nós existimos por causa dEle, nós vivemos por causa dEle. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns princípios que Paulo ele nos instrui nesse capítulo 6. E eu vou então falar nos versos 17 e 18 da citação do Antigo Testamento, que Paulo traz como algo muito profundo. Eu acredito que isso é muito importante para a igreja contemporânea, né? Porque Paulo ele traz isso da lei ou da aliança,
né, que Deus faz com o seu povo, porque é algo da moral de Deus. Algo que Deus ama, algo que Deus quer para nós. Primeira coisa, ele diz: saiam do meio deles. Diga assim: saiam do meio deles. Irmãos, isso aqui pode soar para alguns muito forte, mas na minha época, eu não sou tão velho assim, eu sou jovem, aleluia, em nome de Jesus. Estou casado com a minha esposa há quase 30 anos. Nós vamos completar 30 anos de casados em fevereiro, então já está pertinho. Nós temos 3 filhos preciosos que servem conosco no ministério, ministram. Inclusive, meus 2 filhos estiveram pregando nessa conferência também, que fizemos. E a minha filha, ela é ministra também no Ministério de Dança da igreja, lidera também. Ela discipula, cuida de uma célula, vai ser novamente enviada como líder de célula. Nossos filhos são muito preciosos, temos 4 netinhos quase, tenho 3,5, né, porque minha nora está grávida pela metade já, falta poucos meses para ela ganhar bebê, então temos 4 netinhos, né, mas eu na minha época de criança e adolescente, eu fui criado numa igreja muito rígida, então eu nunca saí assim, nunca conheci o mundo, nunca fui para uma festa do mundo, nunca fui para um forró, nunca fui para essas coisas, porque meus pais sempre foram muito rigorosos nesse sentido, né? De contrapartida, meus irmãos, eles já, né, provaram de tudo, mas graças a Deus eu senti assim o Senhor me separando para Ele mesmo, de verdade, me separando. Creio que o Senhor separou você também para a glória dEle, aleluia. Então, sair do meio deles foi alguma coisa que eu ouvi muito na minha infância e adolescência. Cuidado com quem você anda, meu filho. Cuidado com essas amizades. Não ande com fulano porque ele chama palavrão. Não saia com fulano porque ele desobedece aos pais. Eu ouvi muito isso. Mas esse é um princípio completamente bíblico. Nós precisamos ter amizade, sim. Nós precisamos viver em sociedade, sim. Não devemos ser exclusivistas, legalistas. Mas nós precisamos entender quem nós somos. Nós não somos para qualquer uso. Eu sou um copo de cristal nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu faço parte da realeza. Eu não sou todo mundo. Alguém já disse o seguinte: ah, mãe, ah, pai, mas todo mundo faz, todo mundo vai. E alguém já deve ter ouvido assim: você não é todo mundo, né? Alguém aqui já ouviu isso? Mas você não é todo mundo. Eu já ouvi. E é verdade. Nós somos o povo exclusivo de Deus. Nós somos forasteiros nessa terra. Nós somos peregrinos aqui. Nosso lugar é no céu. O Senhor tem preparado algo para nós. Ele disse em João 14: eu vou vos preparar uma morada, um lugar. Não se turbe o vosso coração. Nós não somos qualquer um. Saia do meio deles. Isso foi algo que Deus foi enfático no Antigo Testamento. Quando o povo sai do Egito, Deus é muito claro com Moisés. E na lei mosaica, nós vamos ver a rigorosidade da lei sobre essas coisas. Eles não deveriam se misturar com os outros povos, não deveriam se casar com outros povos. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Paulo traz essa verdade à tona. E ele diz assim: saiam também no meio deles. Saibam quem vocês são. Sejam separados. E Paulo aqui faz um chamado, irmãos, para que aquele povo rompesse com o sistema do mundo, da cultura que eles estavam inseridos. Os coríntios, eles tinham uma cultura de idolatria, de prostituição terrível. Eles eram imersos na idolatria, na profanação. E aquela cultura estava atingindo a igreja. Na primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver aquele povo ali, Paulo corrigindo de uma forma veemente aquele povo, porque eles estavam misturando as coisas dentro da igreja. Havia até um filho que estava com a própria madrasta, tendo relação sexual. E Paulo corrige, e ele diz: vocês querem que eu vá como aí? Com amor ou com vara? Paulo estava bravo.
corrigindo aqueles irmãos, mas aqui Paulo faz um chamado para que eles rompessem com o sistema do mundo, com o sistema da cultura que eles estavam inseridos. E a gente escuta, mas isso é cultura, né? Eu não sei vocês, mas eu falo por mim e por aquilo que a gente tem ensinado lá na igreja, e eu assim, respeito demais quem pensa diferente, mas eu, irmão, sou muito quadrado com relação à música secular e com a música que é dada para Deus. Eu sou quadrado, né? Eu respeito quem pensa diferente, mas eu acredito que existem coisas como a música, que ela tem um destino profético. E a música, para mim, ela precisa ser dada a Deus como adoração. Então, assim, é um pensamento meu, tá? E o Senhor diz aqui, portanto, saia do meio deles. Aqui Paulo ele está citando Levítico 26, verso 12. Se você quiser anotar depois para estudar. E Ezequiel 37, 27. E Paulo está dizendo assim, é hora de se posicionar. O cristão ele precisa ser definido, ele precisa ser autêntico. Viver misturado ao mundo, meus irmãos, contamina a identidade e apaga o brilho do Espírito Santo. Não é sobre mudar de ambiente. Ou seja, aquela pessoa que diz assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Para que eu ir para a igreja? E de repente ela vem, ela se converte. Não é só sobre mudar esse ambiente, ou deixar de fumar, ou de beber, ou de fazer qualquer outra coisa. Não é só sobre mudar de ambiente, é sobre mudar de direção. Para onde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos indo? Romanos capítulo 12, verso 2 é claro. Paulo diz aos romanos, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos querem experimentar? Eu quero experimentar. O que Deus está te chamando para deixar hoje, meu querido? Nós precisamos pensar sobre isso. Será que não estamos tão envolvidos com a nossa cultura também? Será que não estamos tão envolvidos como esses irmãos de Corinto? Né? Então, a segunda coisa que Paulo ele chama a atenção aqui, ainda no verso 17, aqui ele diz, ainda a parte A, porque na parte A do versículo ele diz, saiam do meio deles, e depois ele diz, separem-se, diz o Senhor. Então aqui nós vamos ver um chamado, diga um chamado, para a santidade. Diga, eu tenho um chamado para a santidade. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para sermos santos como Ele é santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quantos creem nisso? Isso é a base da igreja de Nazareno, né? Então, Deus não apenas manda sair, quando Ele diz, saia do meio deles, mas Ele também diz, para se consagrar. Ele diz, para se consagrar, separar é ser consagrado, ser separado, é se santificar, é um processo de santificação. Separação não é isolamento. Não é se isolar de todo mundo. Não é ficar intrigado de todo mundo. Não é ser aquele cara chato. Nós somos legais, aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado, veja como ela é legal. Olha o sorriso desse irmão, como é lindo. Veja, de verdade, né? Diga para o seu irmão, você é tão legal. Diga, eu não acho você chato. Ou você acha o irmão chato aí, gente? Diga até de vez em quando você é chatinho, meu irmão. Eu te amo, aleluia. Mas olha, ser santo, ser separado não é ser chato, tá? Não é isolamento, é alinhamento com o céu. Amém? É alinhar-se com a palavra de Deus, é alinhar-se com a linguagem do céu. Afinal de contas, nós somos estrangeiros, a nossa linguagem é diferente da do mundo. Santidade é viver com propósito, sem se contaminar, meus irmãos. Quantas e quantas pessoas não estão tão preocupadas com o que vão pensar os meus amigos de mim?
que é que eles vão achar se eu estiver lá no meio deles e não beber um golinho socialmente? Eu soube que os adolescentes agora, que a gente gosta de ouvir a linguagem dos adolescentes. Porque a linguagem dos adolescentes, que é a geração alfa, ela diz respeito do que vai acontecer com a igreja na próxima geração. Temos que estar atentos às crianças e adolescentes. A gente trabalha muito forte essa área de infantil e adolescência. Então, na linguagem dos adolescentes, quando eles dizem uma social, eles estão falando, e antigamente, na minha época de criança, né, porque eu lembro que meu pai era presidente da mocidade, da igreja que ele fazia parte, que a gente fazia parte. Ele era presidente da mocidade. E aí, tinha muita comunhão na minha casa, a gente chama hoje de comunhão. Meu pai gostava, minha mãe, de fazer muita comunhão com os jovens da igreja. E aí ia lá para a nossa casa e chamavam não de comunhão, era vamos fazer uma social. É alguém aqui desse tempo da social? Meus irmãos. Eu sou o único dinossauro aqui. Aí era social, e tinha as musiquinhas de social, e era uma alegria. E a gente conversando, eu e minha esposa ontem com uma irmã que a gente foi dar carona. A irmã, na verdade, era minha nora, né? Ela é uma irmã da nossa igreja, a minha nora. E a gente conversando sobre isso. E ela disse: pastores, social hoje, sabe o que é? Na linguagem dos adolescentes, que ela é líder de adolescente também. Aí ela disse: social hoje, quando eles dizem assim, vamos fazer uma social, é sair para beber. Adolescentes. Então a gente tem que estar muito ligado. E aí, quando tem esse nível, né, na adolescência e na infância, porque eles crescem assim, as crianças crescem assim. Os que são pais aqui já devem ter ouvido o filho dizer assim: pai, mãe, não quero que você me leve na escola não. Eu vi uma mãe recentemente colocar lá no Instagram, uma irmã que eu conheço, ela colocou lá: ele me pediu tanto, gente, ela filmando o filho indo para a escola, atravessando a rua, lá na outra esquina, ele me pediu tanto para ir sozinho, eu só deixei ele aqui na esquina. Ai meu Deus, meu coração. E ela lá filmando, coisa fofa de Jesus, indo para a escola. Porque os filhos estão dizendo assim: eu não quero chegar com a minha mãe porque é careta. É o senso de dizer assim: eu sei vir sozinho, eu sou responsável, meus pais confiam em mim. É o senso. Mas esse comportamento, ele vai perpetuando. E aí ele chega na adolescência com esse comportamento de dizer assim: eu já posso ir para o São João. Eu sei me cuidar. Eu já posso pegar um Uber sozinho. Eu já posso fazer tal coisa, porque os meus coleguinhas fazem. O pai de fulaninho deixa. Dizem ou não? Sim. Sim. Nós temos lá muitos adolescentes. E a gente senta com os adolescentes, a gente tem os líderes de adolescentes lá. E aí faz aquelas rodas para ouvir. Para entender qual é a angústia que eles estão passando ali. E a gente conseguir de alguma forma, como igreja, tratar e trabalhar esse caráter, para que ele seja uma criança ou um adolescente que ama Jesus agora. Nós temos aprendido isso e também reproduzido e ensinado que o Espírito Santo não é para adultos só. Não existe um Espírito Santo Júnior, Espírito Santo, né, Kids. É o Espírito Santo que ele atua nos filhos de Deus. Então, se os pais ensinam e inculcam nos filhos, como na lei o Senhor disse para ensinar os pais, ensinarem os filhos a amarem o Senhor, ensinar na mesa, colocar nos umbrais das portas, colocar na testa, ensinar a palavra, no caminhar, no andar, no sentar, no deitar, falar sobre Jesus. Nós estamos falando sobre santidade, sobre ser separado, sobre ser diferente. A nossa geração precisa ser uma geração que ama a Cristo ao tal ponto que ela possa ensinar, não com as palavras. Se precisar, a gente fala. Mas o que mais ensina é o exemplo. Alguém já disse que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando nós nos comportamos como pais, ou como homens e mulheres, para essa geração que está chegando, a geração alfa, a geração
Z, a outra? Z, alfa. É tanta coisa, né, gente? Mas vamos lá, essas duas últimas aí. Quando a gente se comporta como pessoas que somos híbridos, eu faço de qualquer jeito, eu respeito se eu quiser, os filhos estão vendo. Essa geração que está vindo atrás da gente está vendo. Como será a igreja de amanhã, meus irmãos? Se o que nós estamos vendo hoje é terrível para nós, como será a próxima geração se a igreja não se posicionar? Entendem isso? Então, para muitos, para muitos basta vir à igreja no domingo e já está pago. Sabe aquela postagem do Instagram? É lindo, né? O treino de hoje está pago. Que lindo. Aí inconscientemente, as pessoas estão indo para a igreja. Estão dizendo assim: que culto, está pago. Mas durante a semana, não lê a Bíblia. Não ora em casa. Não senta com os filhos para ensinar sobre o Espírito Santo. Não, porque eu tenho uma vida cheia de demandas. Eu tenho uma vida cheia de problemas para resolver. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos, pastor. Sou gente. Eu preciso bater a meta. Então, próximo domingo, pastor, estamos juntos. Mas e a quarta, irmão? E o culto de oração? E o estudo bíblico? Não, pastor, porque assim, o senhor entende, né? Deus está vendo. Eu amo Ele. Domingo estamos juntos. Está pago de novo. E assim a gente segue a nossa vida. Como se a gente estivesse vivendo no meio do mundo, sem ser separados dEle. O Senhor está dizendo: saia do meio deles. Irmãos, talvez seja por conta disso que estamos como nação, aumentando o número de cristãos. O IBGE mostra isso. Mas não diminuímos o índice de criminalidade. Não diminuímos os escândalos nas igrejas. Não diminuímos a corrupção da nossa nação. Como pode isso? 1 de Pedro 1,16 está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Terceiro lugar que Paulo traz aqui, a parte B do versículo 17, diz: não toquem em coisas impuras. É um chamado para a pureza. Diga: um chamado para a pureza. O Senhor está nos chamando para sermos puros, irmãos. O toque representa acordo, envolvimento, permissão. Não é apenas o que fazemos, mas o que nós toleramos. A igreja tem tolerado algumas coisas, meus irmãos. Que terrível coisa é. Eu soube e eu digo: meu Deus, espero que seja uma fofoca gospel. Mas eu soube que já tem igrejas em Caruaru com a proposta completamente bíblica, crente, mas com a proposta assim também de tolerância. Pessoas servindo nos ministérios, vivendo a homoafetividade. Gente, as pessoas estão tolerando. Eu sei que talvez você tenha amigos, você tem talvez familiares, mas a Bíblia, ela é clara. É preto no branco. E existem algumas questões que nós precisamos entender, e eu entendo. Né? Eu sei que a Maíra também, ela é psicóloga, eu estou me formando, minha esposa é formada também. Nós entendemos que o ser humano, ele é completamente livre. Ele é livre. Nós não podemos impor ao outro uma condição. Dizer a ela: você tem que ser isso. Nós não podemos fazer isso.
Mas também nós não podemos tolerar. Nós não podemos tolerar como cristãos. Tudo bem. Já que você é assim, você aceitou Jesus, amém. Né? Venha como você está, mas Jesus diz assim para todas as pessoas que foram curadas, que foram perdoadas: vai, não peques mais. O pecado continua sendo pecado. Deus não diminuiu o padrão por causa que essa geração ela é light. Essa geração ela é diferente. Essa geração ela é uma geração que tem que ser compreendida, entendida. Deus não baixou o padrão, continua lá em cima. E em termos gerais, o sarrafo ele ainda é alto e vai continuar alto, porque quando Jesus voltar, ele vai julgar cada um pelos seus atos. A gente não pode relativizar esse negócio, irmãos. A gente não pode relativizar o Evangelho e a palavra de Deus. Salmo 24, versos 3 e 4 diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura a deuses falsos. O que isso aqui é? Jesus está dizendo o seguinte, Deus está dizendo em sua palavra o seguinte: eu não quero um povo híbrido, que adora a mim e adora os ídolos. Eu quero pureza. Pureza é algo sem mistura. É algo que realmente a palavra já diz, puro. Puro. Deus é um Deus de pureza. Nós precisamos pensar que, se não estamos sendo permissivos com o que é impuro, tocar a nossa vida. Tem gente sendo guiado por impurezas. Mas Deus sabe, Deus conhece o meu ponto fraco. Coloca na cruz, meu irmão. Cair realmente é do homem. Mas nós precisamos nos levantar e olhar para a cruz e dizer: Senhor, passa o teu sangue sobre mim, sobre esse pecado, sobre essa área da minha vida. Eu não quero viver escravo do pecado. Isso é ser separado, buscar a santidade. Em quarto lugar, Paulo agora, o final do verso 17, ele vai dizer o seguinte: o Senhor diz, e eu os receberei. Isso é uma promessa. Então aqui é um chamado à intimidade com o Pai. O próprio Deus lá em Levítico, em Ezequiel, ele vai dizer: eu chamo vocês, eu receberei vocês. Aonde? Na sala do trono, na presença dele. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, que ele faz um novo e vivo caminho, que é Jesus, para que possamos ter acesso à sala. Então aqui é um chamado para ser íntimos do Senhor, e só pode estar na presença dele quem é santo, separado. Por isso diz as Escrituras: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então separação abre o caminho para a intimidade verdadeira com Deus. Esse era o desejo de Deus para Israel, meus irmãos. Também esse é o desejo de Deus para a humanidade. Quando ele envia Jesus, Deus deseja uma aliança com o seu povo. Deus, ele não quer apenas que você obedeça. Ele não quer apenas que você faça isso. Ele quer te abraçar como um pai amoroso. Ele quer te corrigir como um pai também corrige um filho. Não é só simplesmente passar a mão na cabeça, dizer: tudo bem, meu filho, é assim mesmo, né? Eu sempre corrigi meus filhos e sempre deixei claro para eles: filho, estou te corrigindo porque eu te amo. Eu te amo. Ontem, quando eu compartilhava com os adolescentes e os jovens, ontem, no workshop, eu falei para eles, meu filho deu autorização para eu falar, que quando ele tinha 15 anos, ele queria namorar muito. Essa moça que hoje é a minha, futura nora, eles vão casar ano que vem. Ele queria muito namorar, ela também queria. E eu disse: não vai. Tirou nem as fraldas. Disse: não vai. Mas pai, não vai. Mas todo mundo namora. Eu disse: mas você não é todo mundo. Agora foi minha vez. Disse: não vai, filho. Você precisa focar nos estudos, você precisa focar na sua vida com Deus. E aí comecei. Tive que tirar o celular dele, porque ele fez coisa errada.
Aí apanhou com 15 anos, foi a última pisa que eu dei nele. Aí apanhou. Foi triste, eu chorei com ele. Mas e abracei e disse: filho, eu te amo. Eu quero que você seja um homem de Deus. Eu quero que você seja bem sucedido. Mas tudo tem o seu tempo. A gente estuda na psicologia sobre o desenvolvimento humano. E a gente sabe que a adolescência é uma fase de inconsequência. Porque ainda o córtex pré-frontal não está formado apenas aos 20 anos. A pessoa tem um senso de responsabilidade. Então ali não tem limite ainda. Não tem limite. Então a pessoa vai fazer o quê? Qualquer coisa, porque eu não penso nas consequências. E aí o meu filho disse: não vai. E aí um dia desses aí ele chegou para mim: pai, muito obrigado, porque o Senhor não deixou. E aí agradeceu a mim, a mãe dele, e nos abraçou. Por mais de uma vez ele já disse isso. Porque na idade certa, para nós, isso é uma questão muito peculiar nossa. Na idade certa que nós autorizamos, foi com 18 anos, ele já estava bem encaminhado nos estudos, ele já estava até trabalhando também, como trabalha até hoje, né? Está se formando primeiro do que eu em psicologia. E hoje ele está realmente amadurecido, lidera célula de adolescentes, lidera adoração, vai enviar agora um discípulo como líder de célula. Então assim, nós estamos vendo de fato como foi bom estabelecer limites. Foi maravilhoso. E ele hoje reconhece isso. Mas muitos de nós estamos assim, na nossa própria vida, sem estabelecer limites. Tiago 4,8 diz assim, ó: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, híbrida, a mente dividida, purifiquem o coração. É a palavra, meus irmãos. E em último lugar, um chamado à identidade. Diga assim: um chamado à identidade. Então no verso 18, que é o último verso que nós lemos do capítulo 6, diz a promessa do Senhor: serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, esse aqui é o clímax. Deus não está chamando ninguém para o isolamento, mas para o relacionamento. Diga assim: Deus não está nos chamando para o isolamento. Diga: mas para o relacionamento. Quem pode dizer amém? Irmãos, somos separados porque somos filhos. Somos separados porque somos filhos. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, minha filha mais velha e meu filho do meio, Johnny, acho que Gabriel não era nascido, era muito novinho, eles estudavam numa escolinha de uma tia deles. E a gente percebeu que não estava fazendo bem. Os filhos da minha cunhada, eles eram bem inconsequentes. Aqueles meninos delinquentezinhos. O pai alcoólatra, viviam num pé de guerra, quebrando as coisas dentro de casa. Eu disse para minha esposa, disse: amor, quero não. Ela disse: eu também não quero mais. Não está dando certo, está sendo muito ruim para os nossos filhos. Eles eram primos. E nós decidimos tirá-los dessa escola e colocar em outra escola. Minha cunhada ficou enfurecida. Ela ficou com raiva. Ela ficou quase que intrigada da gente. Foi brigar com a minha esposa. E ela disse: você está pensando que você vai pegar seus filhos e colocar dentro de uma bolha? Você vai ver quando eles crescerem, existe um mundo aí fora. E a gente disse: tudo bem, mas nós vamos criar os nossos filhos da forma como a gente entende que devemos criar. Nos posicionamos. Irmãos, infelizmente eu digo para vocês, com todo pesar mesmo, os sobrinhos da minha esposa, eles não são gente boa. O mais velho tocou fogo num carro meu. Perdi o carro pelo pé. Isso, ele era adolescente ainda, né? Faz muitos anos isso. Hoje ele vive pelas ruas em São Paulo. Criminoso. O outro filho dela, o segundo filho dela, alcoólatra. Eu digo isso com tristeza, porque mesmo assim eu amei muito aqueles meninos, dei minha vida pela vida deles, fiz o que eu podia pela vida deles, levei para a igreja, já levei para encontro com Deus, já tentei de tudo, mas infelizmente, né, a gente não pode realmente fazer
mais do que aquilo que a gente já fez. Mas hoje a gente olhando para trás, fizemos a coisa certa. Para as pessoas é o seguinte: que coisa, que rigorosos, né? Querem ser os santos. Quero mesmo, quero. Porque a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Somos separados, fomos chamados. Então nós não podemos ser todo mundo. Precisamos nos posicionar. Pais que estão aqui, pais de marinheiros de primeira viagem, sejam com seus filhos, irmãos, sérios. Não negociem, não diga assim: tudo bem, porque meus pais me criaram dessa forma, eu vou criar meus filhos diferente. Cuidado, porque você pode perder os seus filhos nessa próxima geração, porque são totalmente corrompidos, irmãos. Totalmente. Somos separados porque somos filhos. Quem entende isso, vive com honra e vive com identidade. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar com o texto de Gálatas capítulo 4, verso 7, que nos diz: assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quem pode dizer aleluia? Assim como aquele copo de cristal da nossa alegoria, você foi feito para algo maior. Deus está te chamando, meu querido, a sair do comum, a romper com a mistura e a viver como um filho separado. A santidade não é religiosidade, é proximidade com Deus. Hoje o Senhor te convida a ser santo, a ser separado. E Ele diz para nós, é como se Ele estivesse dizendo assim: se separe para mim. Amém? Porque o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, diz: eu te recebo, meu filho. Amém, meus queridos? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero, se é para Jesus, pode aplaudir mais forte, aleluia. Eu quero orar junto com você. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu te agradeço pelo Espírito Santo. Eu te agradeço